Abra sua Bíblia em João capítulo 9, versículo 26 ao 29. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o YouTube, o Spotify. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Quem está nos ouvindo pela rádio, né? Você é muito querido por nós, nosso querido ouvinte. Vamos lá. João capítulo 9, versículo 26 e 29. Toda sexta-feira nós teremos o quê? Evangelismo digital. Nós vamos disponibilizar material digital de evangelismo, para você poder compartilhar o máximo. João capítulo 9, do versículo 26 ao 29. Os irmãos encontraram? E perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja nosso professor, nos ilumine, fale aos nossos corações, para a glória e para a fama do teu nome. Amém. Pode sentar, irmãos. Alguém busca um copo d'água para mim? Crise. Eu mandei um vídeo aí para os homens. Não é de agora, essa crise não é nova, isso não é novo. Mas nós vivemos uma crise religiosa, nós vivemos uma crise financeira, nós temos aí notícias de várias empresas, que estão talvez fazendo dispensa de empregados em massa. Nós temos uma crise no nosso sistema educacional, nós temos uma crise no nosso judiciário, que via de regra, muitas vezes está invadindo, ultrapassando os limites, invadindo o lugar do executivo, as decisões mudando, fazendo papel do executivo. E isso é crise. Todos nós sabemos disso. Todos nós, estamos carecas de saber que estamos numa crise. Homens que usam do nome, do título de pastor e saqueiam igrejas. Uma vez eu trouxe uma matéria aqui para os homens, né, de um homem que usou o título de pastor e roubou 300 mil reais da igreja, do caixa da igreja. Quem lembra disso? Isso é uma crise. Mostra quanto nós estamos afundados. Sempre eu gosto de comparar os dias que nós vivemos com os dias de juízes. Não havia rei, cada um vivia do jeito que queria, cada um vivia do jeito que bem entendesse. E Deus mandava um juiz e falava através daquele juiz, e o povo dava uma melhorada, e aquele juiz morria, e o povo ficava pior do que na primeira fase, ficava pior do que na primeira crise. A coisinha só piorando. Nós vivemos tempos parecidíssimos com isso. A grande questão aqui hoje é, você homem, principalmente você que está casado, você que está se preparando para casar, você está preparado? Muito obrigado, Deus abençoe. Você está preparado para liderar a sua família? Você está liderado para ser o pastor dessa igrejinha de 4, 5 membros? Você está preparado para manejar bem a palavra e não ter do que se envergonhar em meio a tanta crise? Você está preparado? Sua esposa, seus filhos, eles podem confiar em você? Você maneja bem a palavra na tua casa? Você maneja bem a palavra quando você está sozinho?
Porque crise todos nós sabemos que temos vivido, estamos mergulhados numa crise. Sabemos disso. Nós vimos aí no início do ano, as pessoas fazendo protesto nas portas dos quartéis, né? E ficaram lá, e às vezes a pessoa comentava comigo: o que você acha que vai dar isso? Eu falava assim: vai dar nada. Chegou uma hora que eles vão ter que ir embora. Isso não vai dar nada. Tentando pressionar o exército a tomar um partido, sabe? E as pessoas, e eu lá no íntimo, eu pensava: isso não vai dar nada. Isso não vai dar em nada. E não deu em nada. Prendeu lá umas velhinhas, prendeu um povo lá, né? E já está soltando. Mas enfim, as pessoas veem, às vezes, crises como essa e querem tomar umas atitudes que eu considero louca, bem louca. O camarada larga a esposa, larga o filho e vai para a porta do quartel e fica lá dias e dias e dias. E eu não quero que ninguém me chame de covarde. Por que você não foi? Por que você não faz alguma coisa? Rapaz, na minha perspectiva, as coisas não são de jeito. As coisas não são de jeito. Se o país entrar numa guerra, os homens são os primeiros a colocar a mão em armas. Isso não é pecado. Mas as coisas não é de jeito você indo para a porta de um quartel. Me desculpe. Não é, na minha concepção não é. Não é. Há atitudes, quer mudar. Eu falei isso aqui quarta-feira, na última quarta-feira. Quer ser um revolucionário? Quer ser um jovem dinâmico desses dias? Quer ser um jovem dinâmico? Quer ser um jovem dinâmico? Quer ser um revolucionário? O que tu tem que fazer? Quem se lembra do que eu falei? O que tu faz? Se você quer ser um revolucionário, você tem que fazer o que ninguém está fazendo. O que as pessoas não fazem? Não leem a Bíblia. Tu tem que fazer o que ninguém está fazendo. Tu tem que ler a Bíblia. Quer ser um revolucionário? Leia a Bíblia. Tu tem que fazer o que ninguém está fazendo. Ame a sua esposa. Cuide dela. Cuide dos seus filhos. Ninguém quer fazer isso. Ninguém está querendo fazer isso. Quer ser um revolucionário? Quer ser um revolucionário? Seja um homem de oração. Não para parecer, não de oração de palco. De oração de intimidade. Você e Deus. Seja um homem de oração. Com o objetivo, né, de se derramar, de se derreter como cera na presença de uma fornalha, você na presença de Deus. Não para aparecer para ninguém. Não para aparecer. Seja um homem de oração. Porque em meio a tanta crise que nós vivemos, e podemos viver ainda de uma maneira mais profunda, seja homem, ame a palavra de Deus, esconda ela no seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Ame a palavra de Deus, e aí nós temos homens que vivem em hemisférios diferentes, que vivem em tempos diferentes. Quando nós lemos esse texto, Jesus cura um cego de nascença. E o povo ficou irado. O povo está irado com Jesus, porque a fama de Jesus está crescendo. Eles estão preocupados com isso. E eles estão questionando de novo. E o rapaz já está começando a perder a paciência. E ele fala assim: e lhe perguntaram outra vez. Ele já estava sendo inquirido. Era ali estavam, como se diz, esgotando ele de todas as formas. O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Então eles insultaram, dizendo: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Em meio a crises, a sua família precisa de um homem que ame a palavra de Deus e que não fique preso só no passado. A época boa era aquela época.
Aquela época que a minha mãe cozinhava feijão e não batia no liquidificador, passava estrela nele, batia com estrela. Essa época era boa. Época boa, ela que era a época que a igreja era de chão batido. Época boa era, irmãos, é uma época boa, é uma época boa. Não vou ligar, é uma época ruim, não. Não é isso, não. Mas homens para sobreviver no meio da crise, eles não podem ficar agarrados no passado. Eles não podem. Quando eles olham para aquele rapaz, eles perguntam para ele assim, vão inquirir nele, e ele pergunta, vocês querem tantas informações porque vocês querem ser discípulo dele também? Não, de forma nenhuma, o discípulo dele é você. Você é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Moisés era homem de Deus? Era homem de Deus. Foi o grande legislador? Foi, sem sombra de dúvidas. Não estou questionando Moisés, não. Não estou questionando Moisés. A questão era, Deus estava ali na frente deles, em carne e osso, como nós gostamos de falar. Deus estava ali, e eles queriam ser discípulos de Moisés. Não que Moisés fosse uma pessoa má, mas Deus estava ali. Eles estavam agarrados no passado. Deus estava andando no meio deles. Deus estava falando com eles. Deus estava curando pessoas. Deus estava ressuscitando, trazendo a vida no meio deles. E eles estão agarrados no passado. Época boa era aquela época lá. Aquela época é boa. Mas passou. Época boa era quando as coisas eram desse jeito. Era assim, irmãos. Mas homens que têm que enfrentar a crise que nós temos que enfrentar hoje, eles não ficam agarrados no passado. Eles usam o passado, tiram lições do passado, se lembram dele de uma maneira gostosa, nostálgica. Foi boa, mas passou. Foi boa, mas passou. Época boa, foi quando eu morava lá não sei da onde, e eu fazia, irmãos, que homens de Deus, não ficam presos no passado. Não ficam. Época boa foi quando, no início do meu casamento. Hoje está uma chorne, ruim. Não, muda a sua visão. Muda a sua visão. Muda o seu coração. Muda. Comece a ter uma visão através da palavra de Deus. O passado foi bom? Foi. Foi bom, mas passou. Mas vazou. Não perca as grandes oportunidades. Não perca. Eles estavam ali discutindo, falando que queria ser discípulos de Moisés, e Deus estava ali. Deus estava ali. Deus estava ali fazendo coisas de Deus, curando cegos de nascença, deixando as pessoas revoltadas. E hoje, nos nossos dias, é a mesma coisa. Deus está agindo, Deus está falando. O irmão Leri mandou um vídeo lá, de um pregador de praça. E eu admiro os pregadores de praça. Nunca preguei numa praça. Eu admiro os pregadores de praça, eu admiro eles, demais. Admiro, coloca lá uma cacheta lá, sobe lá em cima e fala, essa geração, ela não vai ter desculpas. Ela não vai ter desculpas. Essa geração, nunca, nenhuma geração teve tantas oportunidades quanto essa. Nunca, jamais. Nunca teve tantas oportunidades como essa. É uma geração que não vai ter como se desculpar. Chega diante de Jesus e inventa desculpas. Não! Jesus está curando cegos no nosso meio. Jesus está fazendo a obra, Jesus está curando, Jesus está transformando, a palavra de Deus flui como um rio impetuoso e vai curando e vai trazendo vida. Mas algumas pessoas odeiam a missão. Algumas pessoas são como Judas. Eles odeiam. Jesus ministra a ceia para ele. Odeia a missão. Ele odeia a igreja. Ele odeia tudo. Ele vive de Jesus. Em meia crise, seja um homem que ame a palavra, não fique preso no passado, tire lições boas do passado,
uma saudade boa, coisa boa. Mas não detenha a sua vida, tanto homem quanto mulher, né? Não prenda a sua vida a essa pedra do passado. Não prenda. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5. Nós vamos ler o versículo 5. Homem, uma mulher que fica preso no passado. Um homem que vive só no futuro. Capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha só. Então, porque na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? João batizou com água, dentro de poucos dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus está subindo aos céus. Jesus está subindo aos céus. Essa cena é uma das cenas mais hilárias. Jesus está subindo aos céus. 500 pessoas, em torno de 40 dias, estão testemunhando, são testemunhas oculares. Deus está subindo aos céus. Imagine só, que experiência. Jesus está subindo aos céus, e de repente eles, espera aí Jesus. Jesus pausa, e eles fazem uma pergunta. E a pergunta envolve o quê? Eu já falei isso com vocês aqui muitas vezes. Política. Será esse o tempo que vai restaurar Israel? Irmãos, existem homens que estão presos no passado. Existem homens que estão fixados só no futuro. Amanhã eu corrijo minha vida. Amanhã eu dou uma faxinada no meu casamento. Amanhã eu vou colocar isso aqui em dia. Amanhã eu coloco a minha vida em dia. O ano que vem eu coloco a minha vida em dia. Porque nós já estamos em maio, já é quase junho. Já chegou quase no meio do mês. Então o ano que vem, esse ano eu não sou crente não. Esse ano eu não sou crente não. Mas quando eu for crente, eu vou ser o crente top das galáxias. Ninguém vai ser crente como eu. Ninguém vai ler a Bíblia como eu. Ninguém vai orar como eu. O dia que... Hoje eu não sou não. Mas o dia em que eu for crente, o dia que eu for para a igreja, o dia que eu entregar a minha vida para Jesus, ninguém vai viver as experiências que eu vivo. Estou no futuro. O camarada só está vivo no futuro. E só vive no futuro. E aí, irmãos, nós temos uma crise terrível dos que vivem no futuro. Sabe por quê? Porque tem muita gente preocupada, né? Preocupada com 2026. O que 2026 tem para nós? Eleições. Já tem gente preocupada com as eleições de 2026. Já tem homens preocupadíssimos com isso. Sabe, tentando, será que vai dar? Será que não vai? Será que esse governo continua? Será que o governo volta? Ele passa por vários problemas na família, ele tem problemas na criação de filhos, ele tem problemas no trabalho, ele tem problemas com a esposa dele, e ele está preocupado com 2026, ele está preocupado com o ano que vem, ele está no futuro. Alguns estão agarrados em pedras do passado, e outros estão tentando viver o futuro. Estão tentando chegar no futuro. E deixa tudo para amanhã. Tudo para amanhã. Somos a geração da mulher de Ló. Os anjos estão vindo, Sodoma e Gomorra está pegando fogo, e o trem dá uma bagunça. E nós estamos assim, quietinho, não há urgência de entregar a vida para Jesus.
Não há urgência, não há urgência de colocar a vida em dia, não há urgência de corrigir os erros nesse casamento. Não há urgência de sentar e conversar sobre o que tem que ser conversado, que já devia ter sido conversado há um ano atrás. As pessoas não veem urgência. As pessoas não veem urgência de começar a ler a Bíblia hoje. Elas não veem urgência de começar a orar hoje. Elas não veem urgência de entregar as suas vidas para Cristo hoje. Não veem urgência. Por quê? Porque elas querem viver no futuro. Amanhã eu dou um jeito. Amanhã, semana que vem, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, eu vou batizar. O ano que vem, eu vou corrigir umas coisas e eu vou batizar. E eu vou ser o mais batizado de todos. Martinho Lutero falava assim: quando eu descer as águas batismais, eu achei que a correnteza tinha levado o velho homem. Quando eu saí de lá, eu vi que não, que eu teria que matá-lo todos os dias. É uma luta diária. Você fica esperando o momento certo. O momento certo é agora. A luta é agora. Vem para o play, vem para a vida real. Sai do passado, sai do futuro, vem para a vida real. Homens de Deus vivem uma vida real, eles vivem hoje. Eles vivem o hoje, na presença de Deus, sabendo que o futuro pertence ao Senhor. O futuro pertence, eles trabalham. Os puritanos diziam: tema a Deus e deixe sua pólvora seca. No final do dia, é Deus que cuida de nós. No final do dia, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas isso não quer dizer que tu vai parar de trabalhar, não. Tu continua trabalhando, mas tu reconhece que a casa quem edifica é o Senhor. Mas tu não para não, tu não para não. Os irmãos estão me entendendo? Nós somos a geração que quer ficar só no passado, senão só no futuro. Vem para o play, meu filho, vem para a vida real. Hoje, vem para a vida real. As crises de hoje, desse dia, dessa sexta-feira, ano 2023. Vem, acorda, vem para hoje. A guerra é hoje, a guerra não é amanhã. Guerra boa não foi a de ontem, é a de hoje. Essa é o tempo do homem de Deus. O homem de Deus, ele vive o presente dependendo plenamente, totalmente da soberania divina. Sabendo que Ele é Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas. Amém? E o futuro pertence a Ele e não pertence a nós. Versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não fique esgoelando o seu coração de ansiedade quando o amanhã é um falso profeta. Essa ansiedade de querer descobrir o amanhã e o medo e essa ansiedade louca. A ansiedade é um falso profeta que diz para você que Deus não está no futuro. A ansiedade, ela diz para você que Deus não cuidará do seu futuro. A ansiedade, ela bate a porta da sua mente, do seu coração e esfrega para você que você está sozinho, que amanhã é só você e mais ninguém. É só você e mais ninguém. Homens de Deus, eles confiam plenamente, eles dependem plenamente, eles mergulham nessa dependência divina. Eles olham para o passado de uma maneira sadia e eles reconhecem que o futuro pertence ao Senhor. Eles vivem o hoje, eles fazem a obra de Deus hoje, eles clamam ao Senhor hoje, eles proclamam as Escrituras hoje, eles leem a Bíblia hoje, eles oram hoje. Eles oram hoje. Eles não deixam para orar amanhã não, amanhã eu vou orar. Eles oram hoje, eles clamam hoje, eles se derretem na presença de Deus hoje. Amém? Fique de pé. Feche seus olhos. Eu não sei o que você tem passado como homem na sua casa, os desafios que você tem enfrentado nesses dias, os medos, talvez as ansiedades, preso talvez a um passado onde a coisa você acreditava que era melhor,
ou desesperado por um futuro, pensando como vai ser amanhã, será que amanhã vai dar ou não? O Senhor Jesus, a palavra de Deus te chama para viver o hoje, para tu entregar o teu coração hoje, a tua confiança, a tua fé ao Senhor hoje, agora, para tu viver essa experiência de depender do Senhor hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, amém? Não tente guardar maná para amanhã, que nós estamos impedidos disso. É um exercício de dependência. Nós dependemos do Senhor hoje. Nós dependemos do Senhor hoje. Nós dependemos do Senhor hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao santo e poderoso e majestoso nome do Senhor. Tiramos boas lições do passado, boas lembranças, mas o nosso hoje precisa ser mudado. O nosso hoje precisa estar na presença do Senhor. O nosso hoje precisa estar debaixo da tua graça. O amanhã está sendo dirigido, está sendo orquestrado. O Senhor já está em 2024. O Senhor já está no final do livro de Apocalipse. O Senhor é o alfa, o Senhor é o início da história. E o Senhor é o final da história. Em nome de Jesus, como homens, como jovens, nós clamamos ao Senhor para que o Espírito de Deus nos ensine a ser dependentes do Senhor hoje, a tomarmos atitudes hoje, a fazermos escolhas sábias hoje, a entregarmos as nossas vidas, os nossos corações, a criação dos nossos filhos, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos ao Senhor hoje, a tomarmos atitudes contra o pecado, contra o pecado hoje, nessa noite, ao sairmos daqui, agora, a tomarmos atitudes sérias contra o pecado nessa noite, agora, um arrependimento verdadeiro, não de lágrimas, mas de mudança, de transformação, um arrependimento profundo, um arrependimento real, uma verdadeira metanoia, para que possamos viver o presente do Senhor, para que possamos ministrar a palavra do Senhor hoje, para que possamos viver a graça do Senhor hoje, sabendo que o amanhã, os selos, os 7 selos, o Senhor já quebrou eles pertencem ao Senhor, o Senhor traz sentido à nossa história, o Senhor traz sentido à nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Amém. Que o Senhor abençoe